esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Temos crianças da catequese aqui? Poucas? Bom, temos algumas, né? Então, hoje no Evangelho, a gente vê duas coisas. Primeiro, Pedro sabe quem é Jesus. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Na catequese a gente vem para aprender isso, para aprender quem é Jesus. E quando a gente aprende quem é Jesus, o que acontece? Acontece o que Jesus falou para Pedro. Quando Pedro falou quem era Jesus, Pedro falou que ele era feliz. Quem encontra a Jesus, quem aprende quem ele é de verdade, é feliz de verdade. Quem na catequese aprende quem é Jesus, Jesus também dá um nome diferente para cada um de vocês, que nem ele deu o nome para Pedro, que significa pedra, forte. E assim, cada um de vocês também, ele dá um nome carinhoso novo também. Quando a gente aprende quem Jesus é, a gente é feliz. Mas a gente não deve só aprender quem é Jesus sozinho. A gente sempre anda junto na igreja, junto com outras pessoas. Por isso que é tão importante a gente vir na igreja. Quando a gente nada lá no mar fundo sozinho, a gente se afoga. Mas se a gente encontrar um barco cheio de gente, a gente se salva, né? Então, na igreja, a igreja é o barco de Pedro. Pedro não era um pescador? É o barco dele. E dentro da igreja, a gente se salva. Sozinho, a gente corre o risco de se afogar. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje, de Jesus para Pedro e para todos nós. Hoje, povo de Deus, nós celebramos o dia da vocação dos leigos, especialmente também o dia do catequista, grandes ministros leigos, colaboradores dos apóstolos e de Jesus na difusão do Evangelho pelo mundo. A gente agradece a Deus pelos catequistas, pede mais vocações sempre, que Ele forme os corações, confirme aqueles que já estão, que chame mais pessoas, que sintam no coração o desejo de levar o Evangelho aos corações das crianças, dos adolescentes, dos adultos, de todos. No Evangelho de hoje, Jesus pergunta aos discípulos quem eles dizem que Ele é. E para Simão, que responde quem Jesus é, Jesus fala quem o Simão é. Pedro, aquele que tinha uma fé de pedra. Sobre esta fé que ele iria construir a igreja dele. Um parênteses que é muito comum a gente ouvir hoje em dia,
Muito comum quando eu vou fazer visita aqui no hospital, eu sempre pergunto para a pessoa se ela tem alguma religião, se vai a alguma igreja, né? Para a gente saber se a pessoa quer receber a unção dos enfermos, se quer uma oração, ou de repente não quer, né? Então eu sempre pergunto, e muitas vezes eu escuto a resposta: olha, eu sou de tal igreja, tal religião, mas igreja não importa, né? Pode fazer oração por mim, né? Então, bom, por um lado é bom, né, que a pessoa aceita a oração, né? Mas por outro lado sempre a gente ouve muito isso, né? De que igreja não importa, né? O que importa é a fé. Mas no evangelho de hoje, Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja é dele. E se é dele, tudo que é de Jesus importa. Essa que é a verdade. Nada que é dele é não importante, é desimportante, é sem importância. Tudo o que é dele importa. A fé a gente recebe da igreja. Quando no batismo uma criança é batizada, ela não consegue professar a fé. A fé dela, a fé que acontece ali no batismo, o batismo é um sacramento da fé. Quem sustenta aquela criança na fé? Quem são? Quem sustenta a fé daquela criança é a igreja. Se a criança não tiver pais, o batismo foi válido? Foi. Se a criança não tiver padrinhos, o batismo foi válido? Foi. Porque quem sustenta a fé da criança é a igreja. Os pais e os padrinhos, eles sustentam a fé na criança na medida em que eles professam a fé da igreja. Na medida em que eles são representantes dela. Por isso que existem exigências para ser padrinhos. Os pais e os padrinhos, eles sustentam a fé da criança sim, na medida em que eles professam a fé da igreja. Na hora do ritual do batismo, o padre pergunta ao diácono: renunciais ao demônio? Renuncio. Renunciais ao pecado? Os pais e os padrinhos renunciam em nome da criança. Depois pergunta: credes em Deus Pai Todo-Poderoso? Em nome da criança eles dizem: creio, 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 3 vezes, né? Depois ele completa assim: esta é a nossa fé, que da igreja recebemos, sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor. A fé a gente recebe da igreja. Esta é a nossa fé. Quem caminha sozinho corre o risco de nunca encontrar o caminho. Caminhas escuras, as apalpadelas. A gente não caminha sozinho. A gente é sustentado pela fé de outros. Quem procura viver uma fé somente individualista, a verdade é que corre grande risco de se perder, de não encontrar, de tropeçar, de cair. Jesus, que é Deus que se fez pequeno, há 2023 anos atrás, misteriosamente ele quis continuar agindo na história através de seres humanos, pequenos e pecadores, que somos todos nós, sua igreja. Pedro, os outros apóstolos, o Papa, os bispos e todos nós batizados. Todos nós passamos a pertencer a Cristo e no nosso batismo nós dizemos com o nosso corpo e a nossa alma a mesma coisa que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando professamos a nossa fé no Cristo de verdade, Jesus também nos diz quem nós somos. Tu és Pedro. Quer dizer, a sua missão é ter essa fé de pedra que vai sustentar a igreja e a fé dos outros. E para cada um de nós, também Jesus dá um nome novo, como diz o Apocalipse. Cada um recebe uma pedrinha com um nome novo dado pelo próprio Cristo. A nossa missão, aquilo que fomos feitos para ser. A cada um de nós, o Senhor chama pelo nome. Por isso que existe o rito do nome no início do batismo. A nossa vida é um grande mistério. Deus age por caminhos muito misteriosos, como diz São Paulo na segunda leitura. Quem poderá sondar as profundezas dos planos de Deus, os seus mistérios? Tantos mistérios, o mistério do porquê de certas coisas na nossa história. Por que nós nascemos nesta família e não em outra? Por que nascemos nesta cidade? Por que com esses parentes no Brasil e não em outro país? Por que somos cristãos e não de outra religião?
Por que aconteceu isso na nossa vida? Ou na vida daquela pessoa que aconteceu diferente? Tantos mistérios. A gente não consegue desvendar todos esses mistérios. Mas na fé e na confiança em Jesus, o Filho de Deus vivo, esse mistério da vida de cada um de nós é aos poucos revelado, parcialmente ao longo desta vida, não totalmente, mas parcialmente é revelado, para que possamos colaborar com o Pai. Ele não nos deixa completamente no escuro do mistério. Ele nos associa à sua obra. Ele conta conosco, como contou com Pedro e com os outros, como conta com o Papa Francisco hoje, com os bispos e com cada um de nós. Hoje a gente lembra em especial de uma outra vocação que ele conta, são os leigos e os catequistas. Deus conta com vocês de verdade. A gente diz que no batismo recebemos a vocação de sermos santos de verdade, significa que Deus conta com cada um de nós de verdade para sermos, junto com Pedro, totalmente seus. Diz São José Maria Escrivá: vou te contar um segredo. Essas crises do mundo atual são crises de santos. Muitas dessas dificuldades que a gente vê são falta de santos naqueles lugares. A gente vê situações difíceis em hospitais, escolas, governo, forças militares, tantos lugares. Deus conta com os seus batizados para serem seus de verdade. Será que se os batizados realmente vivessem isso de tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu sou o teu, será que esses lugares realmente estariam desse jeito, como a gente pensa? Será que se cada um de nós realmente levasse a sério esse chamado que Deus nos faz, de que o professemos na fé como Pedro, inclusive com a nossa vida, será que de fato todos esses lugares não são falta de santos nesses lugares, de pessoas que realmente gostariam de pertencer inteiramente a Cristo, que se esforçam para isso? Deus conta com os seus batizados. E a gente quer dizer junto com Pedro e com toda a igreja, a sua única igreja: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente diz isso sinceramente? Se a gente dizer isso sinceramente, Jesus diz também para cada um de nós: tu és, e aí ele dá o nome para cada um de nós. Na Eucaristia de hoje, rezemos pela Igreja de Cristo, para que Ele continue a protegê-la das portas do inferno, que Ele promete que não triunfarão. Rezemos pelo Papa, que ele sempre seja protegido, conduzido, iluminado, feliz, com saúde. Com cada um de nós, também a gente poderia dizer hoje na Eucaristia, com muita sinceridade: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele vai dizer quem nós somos. Amém.